Que Deus te continue abençoando grandemente. Missionário Miguel Bermudes Marim. E saiba que aqui em Porto Rico há um grupo que está orando muito por ti e sempre estamos orando por ti. Sempre nossas orações estão contigo, para que Deus continue te abençoando e continue te usando grandemente nesse trabalho que te foi encomendado neste tempo final. E juntos chegaremos até nossa transformação, é o desejo de todo o coração, da parte de todos nós para ti e para todos os irmãos, crentes nessa grande mensagem da Era da Pedra Angular. Neste tema, o sétimo anjo, tocando a trombeta final, que foi pregada 9 de maio de 1999, em Veracruz, México. Ali ele usou a escritura como base de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19. Nos disse o reverendo William Branham, no livro de citações, neste extrato da mensagem, o cego Bartimeu disse: Pai, este grupo pequeno, eu quero encontrá-lo lá neste grande dia do rapto, quando nós nos reunirmos, olhá-los vindo correndo de nação em nação, nos reunindo. Nós, os quais estamos vivos, e ficarmos, não impediremos aqueles os quais estão dormindo. A trombeta soará, e os mortos se levantarão primeiramente. E então nós os encontraremos, e então seremos arrebatados juntamente com eles, para nos encontrarmos o Senhor no ar. E no livro dos selos, nosso irmão Branham nos fala ali o que significa trombeta ou uma trombeta, e diz, na página 112, é tão inteligente que apenas o Espírito Santo pode excedê-lo. Trombeta significa confusão política e guerras. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou a respeito disso. Ouvireis guerras ou rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Vocês recordam bem desta parte das Escrituras, onde diz que haverão guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Tudo isto seguirá até o final. Estas são as trombetas que soam. Mas quando chegarmos às trombetas, veremos em detalhes cada uma dessas guerras, para lhes mostrar que cada guerra seguiu uma era da igreja. E também seguem estes selos. Então as trombetas significam distúrbios políticos, enquanto que os selos significam distúrbios religiosos. Vocês viram? Se abre um selo e uma mensagem é depositada. Em seguida, sendo que a igreja também foi formada em seus sistemas e formas políticas. Então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhes dá uma boa sacudida, correto? Então resulta num distúrbio religioso quando se abre um selo. E é isto que aconteceu. Toda a igreja está repousada em Sião, se acomoda bem e diz tudo está bem. Como, por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem acomodada. A igreja católica estava bem acomodada quando Lutero chegou. Então houve um distúrbio religioso. Sim, senhor. Pois a igreja seguiu com Zwinglio e dali passou a distintos líderes como Calvino. Depois a igreja anglicana se acomodou e estava repousando quando chegou Wesley. E então houve outro distúrbio religioso, correto? Sempre causa um distúrbio religioso. Agora leiamos aqui este selo. Olhei quando o cordeiro abriu um dos selos. O que aconteceu? E ouvi a um dos 4 animais dizendo, com uma voz de trovão, venha e veja. E no livro de citações, na página 48, um extrato da mensagem, Revelação capítulo 4 diz, a mesma voz que chamou a João para que subisse, a mesma voz que disse a João, sobe aqui, é a mesma voz que chamará a igreja algum dia. Amém? Chamará a igreja também. E a mesma voz que chamou a João para que subisse, é a mesma voz que chamou o morto Lázaro para que saísse do sepulcro. Esta mesma voz de arcanjo é Cristo. A voz de arcanjo, a voz de arcanjo. Viram? Oh, essa voz de trombeta de Cristo chamou a João para que subisse. A mesma voz chamou a Lázaro. E vocês se atentaram que diante do túmulo de Lázaro, ele falou com grande voz? Esta mesma voz disse a João,
sobe aqui, e mostrar-te-ei algumas coisas que estão a ponto de acontecerem. Esta mesma voz que irá soar quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Porque a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo, a própria soou, e o chamou para que subisse. E ele ouviu a voz como som de trombeta, e disse, sobe aqui. Viram como será a ressurreição? Será num momento, num abrir e fechar de olhos. Esta voz de som claro, e ele chamará a igreja, chamando, saia dela. Esta grande voz que chama, que Deus me ajude a ouvi-la naquele dia. E no livro de citações também, é um extrato da mensagem à brecha. E diz, a trombeta de Deus soará, e esta última trombeta soará, ao mesmo tempo quando o último anjo estiver pregando sua mensagem, e quando o último selo for aberto, e a última trombeta soar, e vier o Redentor, para pegar a sua possessão redimida, a igreja lavada no sangue. Mas agora ele vem deste lugar no último selo. Já não é o mediador, senão o rei. E o que faz? Se é o rei, então ele tem que ter os seus súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele, até que ele tome os direitos da redenção. E então ele sai de sua posição de mediador, de onde a morte nos entregou ao túmulo. E agora ele vem com os direitos, amém? E até mesmo aqueles que estão vivos e permaneceram até ver a sua vinda, não estorvarão aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará na última trombeta, quando é aberto o último selo, quando o sétimo anjo tiver dado sua mensagem, então soará a última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos, que tivermos ficado, seremos arrebatados juntos, para recebermos o Senhor no ar. E na mensagem, este extrato não colocamos no estudo daqui, mas gostaria de ler a vocês. Na mensagem Uma Brecha de 20 anos, este extrato foi colocado num folhetinho preparado da obra do sétimo selo, em todas as dimensões. No volume 1, diz na página 47 deste folheto, disse, assim, quando a trombeta final proclamar a última mensagem e trouxer para nós a última revelação divina, a última palavra que nós temos que escutar da parte de Deus, quando a última palavra for vivificada para nós, então seremos transformados, porque será tocada a trombeta, e quando tiver terminado diz, e os mortos neste eles estão esperando o que disse o Senhor Jesus Cristo, que todos os mortos escutarão a voz do Filho do Homem e se levantarão. Nós primeiramente escutaremos tudo, e depois virá o para eles. E escutarão neste escutarão, porque vejam, no que existe lá no Antigo Testamento, o qual o Senhor Jesus Cristo, ao ler, não quis lê-lo, porque este levava aproximadamente 2000 anos. Neste lapso de tempo daquela profecia, até o cumprimento da segunda parte, neste são 2000 anos aproximadamente, dos quais o Senhor Jesus Cristo esteve revelando a sua igreja através de 2000 anos, e através de cada mensageiro de cada era, sua mensagem da sexta dispensação. Estava se referindo a Isaías, e disse, o dia de vingança de nosso Deus. E neste para os mortos em Cristo, lhe será revelado, lhe será mostrado o programa divino, que para nós nos é mostrado numa brecha, que já fazem 20 anos aproximadamente. E os mortos em Cristo escutarão todas essas coisas, porque para a transformação é necessária a fé de rapto, de transformação. E sobre a ressurreição, não podem ressuscitar sem a fé para a ressurreição, a qual está nos trovões apocalípticos, que será a mensagem da grande voz de trombeta,
trombeta, que abre para os vivos e para os mortos estes mistérios do programa divino, os quais nós precisamos conhecer nestes dias finais. E é por isso que estão esperando. E disseram ao sétimo mensageiro, não a ele, porque ele esteve com eles e queria ficar por lá. Mas lhe foi dito, tem que regressar. E depois regressará para cá novamente. E quando regressar na segunda vez, ficará um tempinho. E tu serás julgado. Quando vier este que nós estamos esperando, tu serás julgado e escutaremos tudo o que tiver que dizer. Porque ele disse, todos os mortos escutarão a voz do Filho do Homem e se levantarão, depois de terem escutado a voz do Filho do Homem no paraíso. Esta mensagem da grande voz de trombeta, da trombeta final, chegará no paraíso. Alguém tem que levá-la. Nos coloquemos de pé e deixamos imediatamente o profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.